Você já sabia, mudando de um assunto agora, um pro outro, você já sabia da questão do Rickson, provavelmente, muito antes da sua entrevista. Como é que foi pra você receber esse... Caramba, ele é seu primo, é seu tio? Ele é, É meu primo. É seu primo. É meu Caramba, primo. o Rickson tá com Parkinson. Foi punk receber assim. Eu recebi essa notícia, né, em casa, há uns 2 anos atrás. Já foi um choque, Pô. né? Caramba, eu liguei pra ele, a gente conversou, enfim. E aí eu tava indo pro Mundial assistir o meu sobrinho Ryan lá. Eu liguei pro Rickson e falei, mestre, queria treinar com você. E se der, adoraria gravar meu podcast. Irado. Aí ele falou assim, não, claro, minha filha, vem, vamos gravar. E no podcast, aí nesse dia eu vi que ele já tava tremendo, né? Já tava com a mão. E aí eu tive sensações assim, né? Uma mistura de sensações, assim, porque eu tenho o Rickson como um grande ídolo. Eu tenho uma admiração enorme por ele. Eu agradeço demais tudo que ele fez pelo jiu-jitsu. Sim. Um cara que ele botou o jiu-jitsu na frente de tudo na vida dele. Ele se dedicou mesmo e deu a vida pelo jiu-jitsu. E hoje a gente vê as sequelas disso acontecendo. E ele, assim, tá com o quadril machucado, ele tá com sequelas dessa vida que ele levou, mas que foi super importante pra mostrar que o jiu-jitsu era eficiente, pra mostrar a supremacia ali daquilo ali que a gente precisava naquele momento, mostrar isso pra hoje a gente viver o jiu-jitsu, né? Então, assim, você imagina um cara que tá pronto o tempo inteiro pra lutar. É ele. Tá aqui, na academia, alguém entra, pum, epa. Então ele passou anos e anos e anos. Com 18 anos foi fazer a luta com o Rei Zulu. Muito grande. O Rei Zulu gigante, já experiente, um garoto de 18 anos. 18 anos. Então assim, ele é um cara que eu tenho uma admiração total. Acho que a imagem que ele passa de influência é positiva demais. Muito. Toda vez que eu vejo uma entrevista, parece que é uma mensagem que eu recebi pra algum momento da vida difícil que eu tô passando e que eu preciso, né, usar essa imagem, essa mensagem pra me superar. Sim. E aí quando eu encontrei o Rickson, ele tava tremendo assim, eu não quis tocar no assunto, né? Eu falei, não vou falar nesse assunto. E toquei o podcast com as perguntas que eu já tinha. Entrevistar os ídolos não é fácil, não. Né? Então, assim, eu fiquei ali, eu tava, assim, eu até tirei o meu... Eu normalmente fico com um roteirinho no celular, eu tirei meu roteiro. Eu falei, agora eu vou deixar que nem a luta, né? Você nem pensa, você faz. Eu falei, eu vou entrar num momento flow aqui, de fluidez e seguir. E assim foi. E foi uma conexão, assim, de momento presente, de absorver tudo que ele estava passando, não só na fala, mas na parte de energia, né? Eu gosto muito da energia do Rickson quando ele me dava aula de jiu-jitsu. Assim, eu gostava Você tomava aulas com ele? Eu tomava aula com ele, particular, foi incrível. Assim, evoluiu demais o meu jiu-jitsu, eu agradeço demais. Então, essa energia que ele passa é incrível. Quando eu cheguei, a gente começou a falar e eu fui no flow, né? E fui jogando o que me vinha na cabeça e naquele sentimento ali. E ele falou do Parkinson. Pela primeira vez na vida ele falou do Parkinson pra qualquer pessoa. Foi um choque. E eu me senti assim também muito especial dele ter me escolhido pra dar essa notícia pro público, sabe? Sim. Eu vi o quanto que ele confia em mim e passou essa notícia, assim. E quando ele falou, vocês não tinham combinado de falar nisso no podcast? Não, a gente não tinha combinado de falar isso Caramba. no podcast. E eu não ia perguntar. Uau. Por mais que eu soubesse, eu não ia perguntar, Sim. porque eu não queria ser indelicada de nenhuma forma. Perfeito. Eu deixei ele livre pra falar o que ele queria. E aí ele falou. E aí quando ele falou, eu... Caramba, e como foi receber essa mensagem? Como foi receber esse diagnóstico? Né? E aí ele deu uma resposta maravilhosa. Ele falou, a gente tem que estar preparado na vida para as coisas que vêm. E é verdade. Sim, é um fato. É um fato. A gente não tem como prever, nem, né, evitar certas coisas. Né? A gente, claro, trabalha a nossa vida para buscar sempre, né, saúde, coisas boas, isso e aquilo, mas tem coisas que saem do nosso controle. Então, como reagir nessas situações? Né? Então, essa inteligência emocional, de você estar preparado para a luta, que não é só a luta no tatame, né? É a nossa luta diária, porque você está sempre lutando. Nós estamos lutando todos os dias. Então, foi um grande exemplo, assim, foi especial demais ter esse podcast do Rickson. Quem ainda não assistiu, dá uma olhada lá no meu canal. Vou botar o link na descrição. Bota lá o link. Não deixa de lembrar de esquecer não, Felipe, por favor. Bota lá, porque assim, foi muito especial, muito especial. E que essa mensagem fique pra todos, né? Sim. Eu recebi muito feedback positivo. Pô, assim, foi sensacional. Todo mundo, Kira, caramba, eu tava precisando de uma mensagem como essa. E sabe... Segunda pancada que o Rickson toma e que dá de presente pra todo mundo que o segue, a capacidade de ser resiliente. Primeira foi o Roxon. Ele perdeu o filho. Perdeu o filho. Ele falando sobre isso, cara, eu sempre que vejo... Se emociona, né? Porra, porque... Eu ouvi falando no Bial, eu já ouvi falando em outras oportunidades, li o livro dele, e assim, perder um filho é uma parada que não gosta nem de não pensar. tem nome. A gente nem gosta de pensar. Exato. Quando a gente é pai, mãe... E você vê o cara prosseguir na luta, ainda assim, Kira, falar a respeito, sem amarras, e ainda deixar uma mensagem, você fala assim, cara... Aí agora vem o Parkinson, você fala, caramba, falar a respeito... Porque assim, ó, vivenciar isso, ele não é o único ser do mundo a vivenciar. Só que você ficar falando a respeito disso, pra muita gente é ressuscitar uma dor, tem gente que evita falar. E o cara fala, passa lições. Essa parte do Rickson, que ele fala que é jiu-jitsu invisível, é um catalisador, meu amigo, que as pessoas não têm noção. Isso é uma forma de vender o jiu-jitsu que eu falo, cara, o Rickson faz isso com uma maestria muito grande. Porque ele faz a pessoa entender que tudo que você vivencia ali não rola no tatame, se você souber trazer pra vida real, você consegue fazer o negócio acontecer. Porque o cérebro, ele não vai saber diferenciar o que é desconforto simulado do que é desconforto de fato, né? E por mais que as pessoas achem, isso é filosofia de padaria. Não é. Hábito e vício, já tem neurocientista falando que você não consegue, o cérebro não distingue. É porque bons hábitos você tem muito menos motivação para mantê-los, porque a recompensa é a longo prazo. E o vício é na hora. Mas se você botar na sua rotina, você consegue fazer a mesma coisa. Perguntaram pro The Rock uma vez, cara, como é que você fez pra ficar desse tamanho? Eu falei, é só malhar todo dia, 20 anos seguidos. Qualquer um consegue fazer. Aí você começa a rir, fala, cara, qualquer um consegue fazer, mas quase ninguém tá disposto a fazer. E quando o Rickson traz o jiu-jitsu como ajuda para todas as batalhas que ele já lutou, e aí a gente tem 2 batalhas que chamam muito a atenção, cara, isso é mágico. Eu queria muito
ainda poder fazer uma entrevista com ele, eu vou conseguir. Anota aí isso que aí, tá, isso aí. tá na bucket tá list. bombando, cara. Agora a gente vai. Vou te ajudar nisso. Tá bom, tá na bucket list. A gente tá lá, pra Los Angeles. Claro. A gente vai pra qualquer lugar, né? Pode estar no Japão, que a gente vai atrás do Rickson. Exatamente. E aí... Mas isso que você falou, né? O jiu-jitsu tem esse poder transformador. É uma Sim. ferramenta muito transformadora. Mas não transforma sozinha se você não quiser se transformar, se você não quiser melhorar. Então, essa parte do autoconhecimento, ela é fundamental. Pra você entender quais são as minhas... Onde que eu tô errando? Onde que eu posso melhorar? Por exemplo, quando eu comecei a competir, eu tinha muitas questões em relação a controlar minhas emoções quando eu tinha raiva. E aquilo me deixava... via o branco, aí eu não agia direito na hora da luta, então se eu não gostasse da minha adversária, eu ficava ali naquela luta, então eles falavam assim, caramba, você não lutou, o que aconteceu? Então a raiva, ela me travava, né? E ela travava não só na luta, mas eu me lembro que uma vez eu perdi uma luta que eu achei ali na hora, o juiz podia ter me dado, né? Não me deu, fiz 0-0, enfim, deu pra outra, eu saí pé da vida, peguei daqui o kimono no chão, fiquei louca. Aí eu saí de lá e veio uma menina assim e falou assim, Kira, eu posso tirar uma foto com você? Aí eu, pode? Ela, ai meu Deus, mas eu nunca esperava te ver assim. Aí eu falei, opa. Como assim, nunca esperava te ver assim? Eu tava, tipo, muita raiva, né? Tipo, meio, Aí ela me viu, ela desconstruiu aquilo que ela tinha, né, como imagem, e me viu ali, aí eu falei, tá aí, eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa mais controlada em relação às minhas emoções. E aí eu comecei a trabalhar muito a parte da respiração. Procurou Orlando Cane? Mestre Orlando Cane foi essencial nesse meu autoconhecimento, em trabalhar as minhas emoções. E saber conectar onde estava a raiva, não deixar ela me dominar, né? Onde estava a alegria também, não deixar ela chegar num ponto. Então era sempre nesse equilíbrio emocional. E aí foi maravilhoso. E eu comecei a mudar a minha maneira. Até eu perdia, eu chorava, mas eu não queria mais matar o juiz, não queria mais jogar meu kimono no chão, entendeu? Muito bom. E aí isso refletiu na minha vida muito positivamente. Né? Nas situações que a gente vive o tempo inteiro, né? Porque é o tempo inteiro, se você deixar a sua emoção te controlar, ela toma conta de você. E aí eu vi isso se refletindo no tatame, nos meus treinos, né? Na maneira que eu tava lidando ali com uma derrota, fui finalizada, e agora. Então se você vai com raiva pra cima da pessoa, você... A respiração ajudou nisso? Tudo isso, a respiração foi fundamental. Aí eu comecei a mudar a maneira que eu treinava, a mudar a maneira que eu competia, que eu tinha que lidar com as emoções ali. E hoje, quando eu recebo porrada daqui, não sei o que dali, você não vai fazer isso, é impossível, isso, aquilo, ufa, calma aí, lá atrás eu já vivi isso. Que irado, então, cara. agora eu já sei como controlar. Então, isso é maravilhoso, assim, tudo que eu vivi no tatame, que eu fui aprendendo, né, a lidar desde nova. Eu com 19 anos eu ganhei o Abu Dhabi e ganhei o Mundial. Então eu tinha os 2 títulos mais importantes, né, dentro do cenário do jiu-jitsu. Inclusive eu ganhei o Abu Dhabi no dia do meu aniversário de 20 anos, né? Então eu era uma menininha ali, competindo. E dentro desse cenário, eu lembro que eu fiquei, assim, famosinha, né, dentro do jiu-jitsu. Então, famosa. Eu falo famosinha porque, assim, quando a gente pensa no jiu-jitsu, a gente tá famosa, mas quando você pensa num todo, um nicho pequeno. não é tão famosa, né? Então, assim, eu era famosinha no jiu-jitsu. E aí eu comecei a fazer vários programas e tal. E aí eu comecei a deixar o ego subir minha cabeça um pouco. Normal. Quando eu cheguei no campeonato, não sei o que, só que, cara, o jiu-jitsu é incrível, né? Porque aí você paga ali na hora. Baixa eu cheguei lá e eu perdi. Perdi, fiquei uma moadinha. Aí depois de refletindo, né, vi o quão importante foi essa derrota na minha vida, né? Foi 2005 essa derrota no Mundial, no final do Mundial. Eu era faixa marrom. E aí eu falei, cara, eu preciso, né, me entender que esse ego não é bom pra mim, que eu não posso deixar ele subir minha cabeça. E aí eu fui também trazendo pra minha vida hoje. Então, assim, tem várias frentes. Aí quando eu casei com o Malvindo, eu saí da bolha do jiu-jitsu, fui pra uma outra situação onde, cara, você tá num lugar, tem 500 paparazzi atrás de você. Aí você fala, o que é isso? Eu posso me mexer? Não posso? Como é que eu faço? Eu não tava acostumada com esse tipo de visibilidade, né, que o Malvindo trouxe pra minha vida. Perda de privacidade até. Total, você perde tudo. Qualquer lugar tem paparazzi, tem, né? Então, assim, como lidar com isso? E se eu não tivesse, de repente, vivido essa questão de controle de ego lá atrás, eu pudesse, nessa hora, ter deixado o ego subir. Então, monitorar o ego e botar ele lá embaixo o tempo inteiro é fundamental pro que eu vivo.